Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Se esse vídeo já está sendo assistido em 2022, boa virada, pulem 7 ondas por mim. Se pular, porra, manda uma mensagem, porque eu não vou pular nada. Vou tropeçar no máximo se eu tiver com um nível etílico muito exacerbado dentro do meu coração nessa virada de ano. Mas vou passar aqui em Jundiaí, Jundiorque, pessoal fazendo algumas coisinhas, preparando também todo o cronograma para 2022. Então vai ser um Réveillon xarope pra mim, né? Meio que sem graça. Então, se você teve um Réveillon legal, compartilhe. Tá? O vídeo de hoje, pessoal, só informativo. Vou passar para vocês a agenda de dividendos para essa primeira semana de janeiro, principalmente os destaques, tá? E uma curiosidade, né? Os maiores dividend yields de 2021 até setembro, bem importante, por isso que Petrobras não vai estar por aqui, tá? Então, esses maiores e os meus comentários macro do que esperar para 2022 em termos de dividendos, certo, pessoal? Então, passando para o disclaimer, a agenda de dividendos, vídeo rápido aqui, informativo para vocês, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui pro Jornal dos Dividendos. Então, dia 4 de janeiro, pessoal, EDP, fiz vídeo. Vou tentar deixar no card aqui para vocês. Energias do Brasil tem posição 67 centavos líquido, tá? O dividend yield de cerca de 3,2%. Então, anotem aí. Neo Energia, né, que fez, na minha opinião, uma puta não digo sacanagem, né, mas ela ficou com a governança um pouco arranhada depois dos royalties aí para a Iberdrola, né, que é a controladora do grupo Neo Energia aqui. A Iberdrola, que é um dos maiores grupos, né, de energia do mundo, mas falhou um pouquinho, né? Não é um momento, acho que não foi o momento de se fazer isso. Enfim, vai pagar dividendos, pessoal, database dia 5 de janeiro, apesar da governança ter sido um pouquinho arriscada aí, pagamento a definir, o valor vai ser 12 centavos, tá? Valid, pessoal, dia 5 também database, pagamento dia 31 de janeiro, valor é 25 centavos, o que representa aí 3% de dividend yield. Santander, database 7 de janeiro, tá? Pagamento dia 3 de fevereiro e vão ser aqui 2 centavos preferencial e ordinária, 5 centavos unit, tá? Itaúsa, dia 14 de janeiro, data pagamento dia 29 de abril, 11 centavos para cada ITSA4, tá? Passado da Itaúsa, a gente vem aqui por um combinho que já venceu, então posso tirar até esse combinho e vamos para a tal da curiosidade, né? Quais foram os maiores dividend yields de 2021, pessoal? Metalúrgica Gerdau, Goal 4, Unipar com 20%, Vale 16% e aqui estaria Petrobras também, tá? Nesse combo aqui entre 20% e 15%, Porto Belo 16,45%, Copel 16%, JBS 12%, Gerdau, agora a indústria, né? 12,56%, não a holding, ISA, CETEP 12,28%, Minerva e Marfrig terminam aí com 11%. Pessoal, dentro dessa lista aqui, deixa eu tirar um pouco o zoom dela. O destaque que eu dou é o seguinte, né? Nossa economia, e foi até uma pergunta que eu fiz para o André, tá? Deixa eu até passar aqui, não, posso continuar aqui, né? Nossa economia, ou pelo menos um cenário macro brasileiro, e para os países emergentes de certa maneira, mas para o Brasil um pouquinho mais aguçado, nós tivemos pela primeira vez na história, tá? Dólar alto e commodity em alta, tá? E o dólar alto aqui no Brasil é um fenômeno persistente, tá? E que em alguns países, pelo menos nossos pares, como México, por exemplo, como Rússia, tá? Do BRICS, Índia e tal, não se valorizou tanto quanto aqui no Brasil. Então nós mantivemos uma balança comercial expurgante, tá? Devido à alta comercialização de commodity com um preço interessante, mais dólar legal. Então essas empresas se protegem aí do macro doméstico, por exemplo, que elas vendem, tá? A sua receita é em dólar e quando o preço da commodity, daquilo que ela vende, está em alta também, é o melhor dos mundos, né? Nós tivemos um boom de commodities de 2003 até 2008, até a crise do subprime, pessoal, só que durante aquele período o dólar se enfraqueceu, o consumo aumentou, aquela coisa toda. Já nesse boom de commodities que nós tivemos mais rápido, né, de 1 ano e meio, que nós tivemos aí minério saindo de 70 indo para 200 e tantos, nunca foi para um nível tão alto, madeira indo para preços estratosféricos, aço nem se fala, petróleo recuperou, tá, os $30 lá de 2013, 2014 para chegar chegou, né, a $80, tá? Então nós tivemos um mundo perfeito e que encabeça aqui as principais blue chips do nosso Ibovespa. Então você vai olhar a Gerdau, você vai olhar a Petro, você vai olhar a Vale, tá? Agora, esse cenário macro, base, pessoal, que aconteceu da pandemia para cá, olha, ele não tende a perdurar. Por quê? Vocês já estão, quem acompanha um pouquinho aí de geopolítica e de diplomacia,
tá? E também a economia, vamos assim dizer, global, já tem muita gente chiando de inflação. Não só bancos centrais, mas grandes presidentes também, como Biden. Poxa, vamos abaixar o preço de commodities aí, vamos produzir mais shakes. China fez um dumping gigantesco em minério de ferro, tá? Seja de fato que eles vão parar com a indústria de aço, ou pelo menos deixar de desenvolvê-la, tá? Ou porque simplesmente foi uma guerra comercial ali, precisamos abaixar esse preço de minério. O pessoal sai de 200 e vai para $90 assim, ó, tá? Então é um mercado de risco para o longo prazo muito interessante, de risco que eu digo volátil, tá? Porque as condições atuais não tendem a perdurar por muito tempo, não é saudável. Tá? Não é saudável para nenhuma economia desenvolvida também, por isso que eu acho que vai ter um arrefecimento das commodities, ter commodities muito caras, porque inflaciona esses países. Tá? E inflação em país desenvolvido é um bicho muito mais difícil de se domar, difícil de se domar não, mais fácil de se domar, mais difícil de fazer gestão. É ruim para o Biden ter inflação alta. Tá? Nunca, nos últimos 30 anos não teve uma inflação do jeito que eles estão lá hoje. Então, politicamente falando, ele está maluco com isso e quer ver inflação cair. Uma das maneiras, subir um pouquinho a taxa de juros, aumentar aí a velocidade do tapering e terminar com as rodinhas da economia. Legal, mas a segunda maneira também, tá? E até consequência dessas que eu falei, é diminuição de consumo. Se diminui o consumo, diminui também preço de commodity, atratividade de commodities. Tá? Então a gente deve ter um ano de estabilidade barra queda nas commodities. O único asterisco é China, crescimento chinês. Tá? Então se China voltar a crescer fortemente, a gente pode continuar com um ciclo interessante de commodities, mas eu já acho que Gerdau, Vale, Petrobras e se colocasse aqui CSN, os em Minas, devem performar no curto prazo como boas pagadoras de dividendos, mas olhando para o longo prazo, pessoal, tomem cuidado, são empresas cíclicas, dependem de fatores externos a não a sua produção para de fato pagar bons dividendos, tá? Tirando elas, pessoal, Porto Belo aqui, mais uma empresa também cíclica que dependeu bastante de dois fatores, tá? Boom de construção civil, principalmente de 2018 para cá, então o crescimento de construção civil foi bem interessante. E 2, inflação, conseguiu passar a inflação. Construiu suas cerâmicas ali a preço X, estocou, quando subiu para caramba todos os índices macros, ela conseguiu repassar esse preço e pagou um bom dividendo, porque também não é uma empresa que tende ali a fazer novas aquisições, crescer, tá? Então, assim como as empresas de commodities exportadoras, a Porto Belo tem ali crescimento? Tem. É interessante a Porto Belo crescer, principalmente com a Porto Belo Shop, né? A parte mais comercial, mas a indústria de cerâmica dela não tem ali planos de expansão gigantescos. Tá? Então, remunerou o seu acionista. Tá? Copel, essa sim, para o longo prazo, deve permanecer uma ótima pagadora de dividendos. Unipar foi um dividendo muito acima da média, mas ela não deixa de ser boa pagadora, então tem ali um dividendo bacaninha até, tá? Mas com menos intensidade, 20% é muito acima da média. Tá? Agora, Copel e a ISA-CETEP devem se manter aqui, sempre encabeçando essas listas de maiores dividend yields. JBS, Minerva e Marfrig é setor, pessoal. Dólar alto, China comprando, bom, é isso. E as commodities, tanto porco, que também recebe dumping de China, mas teve bons preços durante bom tempo, tá? E o boi, sem dúvida nenhuma. Pessoal, é isso. Tá? Qual que é a dificuldade que o setor frigorífico? Frango, pessoal. Ave. Tá? Agora, boi e porco foram muito bem, principalmente boi. Tá? Então, com essa condição macro, dólar forte e commodities sendo consumida a preços interessantes e continuando a ser consumida, maravilha. Performaram aqui também, mas não deixam de ser cíclicas essas empresas. Tá? Então é importante tirar de 2020, março para cá, essa condição que nós tivemos um câmbio super desvalorizado, real fraquíssimo, tá? E aqui eu não vou entrar no mérito de quais foram os problemas e quais são e quais serão, tá? E commodities ganhando precificação, tá? Só que essa precificação eu acho que é uma janela. E a janela não vai ser aberta, não vai ficar aberta por muito tempo, porque não é interesse de grandes potências manter commodity forte em um ano onde todos os bancos centrais estão preocupados com inflação. Então, se diminui o preço de commodity, diminui a inflação. Tá? Eles vão querer, vai ter muita briga aí para conter consumo ou pelo menos para reprecificar, ajustar a produção e demanda. Com isso, os preços caem de commodities. Tá? Pessoal, pagamento de dividendos de 2021 aqui até setembro, tá? Foi recorde. Tá? E eu chuto, muito provavelmente, grandes protagonistas aqui, blue chips.
tá? Então a gente passou por um ciclo de baixa de commodities que foi ali de 2011, 12, tá? Até 2016. 2016 começamos a ter uma apreciação dos preços das commodities e em 2021, especificamente 2020 e 2021, choque oferta e demanda com o dólar lá em cima e commodities também lá em cima, pessoal. Nunca antes a gente teve as empresas exportadoras, principalmente. Aí você pode pegar a JBS, você pode pegar de novo, né, as de celulose que conseguiram voltar a performar bem. Então frigorífico, celulose, petróleo, minério, todas essas tiveram os melhores resultados da sua história, tá? Se você me perguntar, é mérito somente das companhias? Não, pessoal. Na minha opinião, para todas as empresas cíclicas, o mérito está muito mais no controle dos preços negociado em bolsa da commodity específica e do dólar. Tá? Não pode ser tão sócio-torcedor assim. As empresas estão em condições de caixa hoje maravilhosas. Tá? Cada empresa é um caso diferente, mas o principal, o que gera fluxo financeiro, o que gerou fluxo financeiro e principalmente contábil, né? Fundamento, pessoal, a condição macro. Foi a condição macro. Se você acha que dólar vai continuar alto e commodities vão continuar alta, pessoal, boom, essa lista aqui de cima vai continuar, tá? Até aqui encabeçando Petrobras. Você pode colocar, de repente, mais uma siderúrgica, tá? Que vai pagar bons dividendos, certo? Porque a condição é muito interessante. Os frigoríficos vão continuar performando muito bem, tá? Então vai muito. Para iniciar 2022, o que você acha de cenário macro? E eu, na minha opinião, repartiria, tá? Como as coisas estão acontecendo muito rápida, repartiria ali em trimestres. Para o primeiro tri, dólar forte, eu, na minha opinião, e commodities ainda estabilizadas. Segundo tri, tem eleições nos Estados Unidos, midterms, já vai ter passado a Olimpíada de Inverno na China, tá? Eu já vejo que final do tapering, né? Vai acabar o tapering, começo de subida de juros nos Estados Unidos. Estou falando aí para maio para frente. Já não vejo, tá? As commodities forte, ainda vejo o dólar forte. Beleza. Então, é uma dinâmica, tá? De dólar forte para o ano inteiro para mim, o que favorece as exportadoras de commodities. Só não acho que a commodity em si vai se manter a preços tão altos como estão hoje. Então, diminui a intensidade de valorização do preço das ações, mantém para 2021 os dividendos. Agora, 2022, 2023, não me parece que essa listinha aqui vai ser mantida, principalmente na parte do IMAT, né, das siderúrgicas e petroleiras aqui, vamos assim dizer. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião, um vídeo informativo, né? Só para trazer para vocês a agenda, para finalizar esse ano, um ótimo 2022 para todos vocês. Links na descrição de carteiras, vocês querem renovar as carteiras, pessoal, não só a minha, gratuita, mas também eu deixo a carteira de dividendo do Henrico, lá da Levante, ele que está tocando, então é uma carteira legal pra caramba, vou deixar o link para vocês, tem custo, tá? Mas é uma carteira que tem assessoria, então se você quiser iniciar, vai estar na descrição, assim como outros links. Um grande abraço, até o ano que vem, pessoal. Tchau, tchau.